Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre 4chain e dar mais detalhes sobre esta plataforma e mostrar como você pode ganhar juros investindo suas moedas neste ecossistema. Há mais ou menos uns 2 meses atrás eu já gravei um vídeo inicial sobre 4chain, no qual eu enfatizei o potencial de valorização da moeda Rune, que é a moeda utilizada dentro deste ecossistema, e também enfatizei o fato do 4chain ser uma exchange descentralizada que permite que você troque moedas de qualquer rede. Mas nesta apresentação eu pretendo dar mais detalhes e mostrar também como você pode investir suas moedas nesta plataforma e ganhar juros com elas. Bom, recapitulando, o 4chain é um protocolo descentralizado que permite a negociação de criptomoedas de diferentes redes sem que os usuários percam a custódia das mesmas durante o processo. No momento existem várias exchanges descentralizadas, tais como SushiSwap, Uniswap, PancakeSwap. SushiSwap e Uniswap, por exemplo, foram criadas dentro do blockchain do Ethereum. PancakeSwap, por exemplo, criada dentro do Binance Smart Chain. Mas elas possuem uma grande limitação. Elas permitem que os usuários somente troquem tokens que foram criados dentro do mesmo ecossistema no qual elas fazem parte. Por exemplo, na Uniswap você só pode trocar tokens que foram criados dentro do blockchain do Ethereum ou tokens ERC20. E na PancakeSwap os usuários só podem trocar tokens que foram criados dentro da Binance Smart Chain ou tokens BEP20. O 4chain, então, é um projeto inovador que foi construído dentro do ecossistema da Cosmos Network e permite que os usuários troquem tokens de qualquer rede. Qual é a diferença do 4chain para as exchanges centralizadas? Nas exchanges centralizadas, usuários perdem a custódia dos fundos e dependem de uma terceira entidade na negociação. Isso gera riscos, pois as exchanges podem fechar as portas de uma hora para outra e ficar com seus fundos. As exchanges também podem travar seus fundos por exigências regulatórias. Mais burocracia para abertura de contas. Ela exige documentos, comprovantes, etc. Já no 4chain, é fácil de começar a operar, pois não há necessidade de abertura de contas, envio de documentação, etc. Usuários operam sem perder a custódia dos fundos e sem depender de uma terceira entidade para operar. Mas operar no 4chain também não é 100% seguro. Existem riscos de perda de fundos devido a bugs no software, as liquidity pool podem ser hackeadas e também existe o risco de impermanent loss, é um conceito que eu vou explicar mais à frente. Assim que eu gravei o primeiro vídeo falando sobre 4chain, há mais ou menos uns 2 meses atrás, houve um problema na rede, no qual um bug foi descoberto e hacks roubaram mais ou menos 5 milhões de dólares, o equivalente a 5 milhões de dólares em Ethereum da rede. Isso fez com que o preço da moeda Rune despencasse. Na época que gravei o vídeo, acho que era aproximadamente 12 dólares americanos e chegou a cair para 3. No momento, as operações do 4chain estão paralisadas, os desenvolvedores estão corrigindo esse bug e aqueles que perderam fundos vão ser recompensados com a moeda Rune. Existem também diferenças entre o modo operacional das exchanges centralizadas e do 4chain. Nas exchanges centralizadas, tudo gira em torno de um painel de negociações, onde nós temos compradores de um lado e vendedores de outro. Os compradores tentam adquirir moedas pelo menor preço possível, enquanto vendedores tentam alienar moedas pelo maior preço possível. Eles vão dando lance até que um comprador aceite a pagar o preço que um vendedor está pedindo, ou vice-versa, e a negociação é realizada. Já no 4chain e em muitas das exchanges descentralizadas, tudo gira em torno de uma liquidity pool. Nós temos investidores e swappers. Os investidores depositam fundos em busca de rentabilidade, e os swappers trocam moedas e pagam tarifas. Aqui nesse exemplo, os investidores colocam a moeda A e B dentro da liquidity pool, que nada mais é que um repositório de moedas, e os swappers trocam a moeda A por uma moeda B. Ao trocar a moeda A por uma moeda B, eles pagam tarifa e essa tarifa volta para os investidores como uma forma de recompensa. E com isso os investidores conseguem uma rentabilidade. Dentro do ecossistema do Thorchain, Rune é a moeda de troca entre todas as pools. Caso contrário, o sistema ficaria aberto a infinitas combinações e geraria problemas de liquidez como ocorre na Uniswap. Exemplo, imagine um sistema com 4 moedas, Bitcoin, Ethereum, Litecoin e Bitcoin Cash. Se não houvesse uma moeda de troca como Rune, o sistema ficaria aberto a 6 combinações diferentes de liquidity pools.
Já utilizando a Rune como moeda de troca, esse sistema teria somente 4 Liquidity Pools. Ou seja, utilizando uma moeda de troca como Rune, o número de Liquidity Pools será igual ao número de moedas que estão sendo negociadas nessa plataforma. Aqui então vamos dar um exemplo mais detalhado de como funciona o Thorchain. Vamos imaginar então que no momento o preço de mercado do Bitcoin seja $45.000 e um Bitcoin valha 6.135 runes. Imagine então o investidor 1, ele é o primeiro investidor que vai abrir essa liquidity pool, Bitcoin para rune. Ele investe então um Bitcoin mais 6.135 runes. Isso dá então um total de $90.000 americanos. Então na liquidity pool não havia nenhuma moeda, agora nós temos 6.135 runes e um Bitcoin. Em troca, esse investidor receberá LP tokens ou Liquidity Provided Tokens do ecossistema do Thorchain, que serão utilizados pelo investidor na hora que o mesmo desejar resgatar os seus fundos dessa Liquidity Pool. Neste caso aqui, vamos considerar que esse investidor seja o único dessa Liquidity Pool, então ele tem 100% da ownership dessa pool. Imagine agora um swapper, ou seja, uma pessoa que quer trocar a moeda A pela moeda B, querendo trocar 0.1 Bitcoin por Rune, ou seja, ele quer comprar Rune com Bitcoin. Aqui no caso ele envia 0.1 Bitcoin para a Liquidity Pool, utilizando a cotação de mercado de 1 Bitcoin para 6.135 runes. Isso, 0.1 Bitcoin equivale a 613.5 runes. E vamos supor que ele pague 0.3% de taxa. Isso vai dar 1.8405 runes. Então ele levará para casa 611.6595 runes. Isso é quanto ele leva. Já o que ele pagou de tarifa vai para o investidor, 1.8405 runes. Então agora na Liquidity Pool, nós vamos ter um Bitcoin mais 0.1, que o Swapper 1 colocou dentro da Liquidity Pool, e 6.135 runes menos 613.5 runes, que é quanto esse Swapper retirou da Liquidity Pool, ou 5.521.5 runes. Então agora o investidor possui 1.1 Bitcoin, que equivalem a $49.500, mais 5.521.5 runes, que é quanto ficou dentro da Liquidity Pool, mais 1.8405 runes, que é quanto ele ganhou de tarifa. Isso dá um total de 5.523.34 runes, que equivale a $40.5135 mil americanos. Então aqui no caso, o investidor 1 passou a ter o total de 90.0135 mil americanos. Ou seja, ele investiu 90 e agora tem um pouco mais de 90 mil. Bom, como eu falei, existem riscos, como bugs no software, Liquidity Pool hacks, como aconteceu há pouco tempo, e Impermanent Loss. Vou explicar aqui o conceito de Impermanent Loss. Então, utilizando esse exemplo anterior, inicialmente o investidor 1 possuía 1 Bitcoin mais 6.135 runes, e de acordo com o preço de mercado naquele momento ele tinha um patrimônio de $90 mil americanos. E logo após a primeira negociação nessa Liquidity Pool, esse investidor passou a ter 1.1 Bitcoin e 5.523.34 runes, o que equivalia a $90.0135 mil americanos. Suponha agora que o preço de mercado do Rune aumente em 10%. A nova cotação, após o aumento de 10%, passa a ser um Bitcoin equivale a 5.521.5 runes, que equivale a $45 mil. Considerando o saldo desse investidor dentro da Liquidity Pool, o patrimônio do investidor 1 passa a ser $94.515 americanos. Nada mal, né? Ele tinha um patrimônio de aproximadamente 90 mil, passou para 94 mil. Mas se o investidor 1 não tivesse investido nessa Liquidity Pool e simplesmente guardasse seu saldo em Bitcoin e Rune, ele teria originalmente 1 Bitcoin e 6.135 runes. E isso equivaleria a $95 mil, depois dessa valorização do Rune de 10%. Ou seja, ele teve aqui uma perda de $485. Pegar a diferença desse com esse,
Isso se chama impermanent loss. Mas o Fortran possui alguns mecanismos que reduzem o risco de impermanent loss. Isso não acontece em outras exchanges descentralizadas, como Uniswap, PancakeSwap, etc., onde o risco de impermanent loss é maior. O Fortran utiliza um mecanismo de Slip-Based Fee, ou seja, a tarifa que você paga ao trocar moeda A pela moeda B numa Liquidity Pool é inversamente proporcional à liquidez dessa Liquidity Pool. Existe também uma Impermanent Loss Insurance Fórmula, mas vamos deixar essa discussão para uma próxima apresentação. Como investir então no Fortran? Primeiramente vá ao site fortran.org, escolha uma interface de sua preferência, como por exemplo ForSwap, e escolha a Liquidity Pool a investir de acordo com a sua estratégia. Então está aqui o fortran.org, você pode descer aqui um pouquinho, clicar em ForSwap, que vai te levar a este site. Se você aqui baixar um pouquinho, você vai ver todas as Liquidity Pools, a liquidez de cada uma e o retorno anual de cada uma. Então você pode adotar a sua estratégia, escolher a Liquidity Pool de sua preferência. Se você quer simplesmente trocar tokens por Rune, você simplesmente aperta em Swap. Aqui você escolhe a quantidade de Bitcoin que você quer trocar. E aqui vai te dar a quantidade de Runes que essa quantidade de Bitcoins vai converter. Simplesmente aperte Swap. E se você quer investir em uma Liquidity Pool, clique em Liquidity. Aqui você vai colocar a quantidade de, vamos supor, Bitcoin e Rune. O Fortran sempre incentiva as pessoas a colocarem 50% de cada moeda. Então se você colocar aqui 0.1, por exemplo, ele já dá a quantidade de Runes que isso equivale. Mas conforme falei, no momento, devido àquele bug, as operações estão paradas. Não é possível investir no momento. Mas você ainda pode comprar Rune em outras exchanges, porque essa é uma moeda promissora. E assim que as operações voltarem, com certeza o preço vai aumentar. Então é isso por hoje. Espero que tenha gostado. Por favor, deixe seu like, se inscreva no canal e deixe seus comentários com suas perguntas. Muito obrigado.